Episódio patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. Mako, equipamentos de iluminação para estúdios fotográficos profissionais. Photoshop Conference, inscreva-se no maior evento sobre Photoshop da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do PhotoPro TV, trazido até vocês pelo Grupo PhotoPro e pelo Photoshop Conference. Meu nome é Alexandre Kise e eu quero aqui agradecer a todos que participaram do Photoshop Conference desse ano. Foi um evento super especial, com muitas informações, novidades, lançamentos, e eu tenho certeza que todos que participaram saíram de lá com uma energia assim sensacional. E para você que não participou, mesmo aqueles que já querem reservar a data do próximo evento, fica aqui o convite. Dia 16, 17 e 18 de abril de 2012, estaremos com mais uma edição do evento, com muitas novidades, e eu quero te ver por lá, beleza? Fechado? É isso aí, Photoshop Conference 2012, 16, 17 e 18 de abril de 2012. Neste podcast eu vou falar sobre duas ferramentas que eu acredito ser essenciais para qualquer usuário de Photoshop, AutoAlign e AutoBlend, e você vai entender o porquê agora com essa dica. Estou com o Bridge aberto e vou selecionar duas imagens. Seleciono a primeira, aperto Shift e seleciono a segunda. Entro no menu de Tools, vou até a opção chamada Photoshop e peço para carregar esses arquivos como sendo layers independentes. Então eu vou usar essa opção chamada Load Files into Photoshop Layers. Você vai perceber o seguinte, enquanto o Photoshop trabalha, eu vou focar nessa dica uma característica ultra essencial, que é o quê? O alinhamento de duas fotos para que eu consiga pegar o melhor momento das duas crianças que estão nas fotos. Você vai ver que em uma foto uma está bem, na outra a outra está melhor. Isso acontece muito quando a gente trabalha em fotografia social. Muitas vezes você tem uma pessoa legal, a outra nem tanto, alguém piscou, alguma coisa desse tipo. E você quer como resultado final que todos estejam no seu melhor momento. E essa informação permite que aconteça justamente isso. Então vamos lá. O Photoshop já trouxe as duas imagens. Você vai perceber que cada uma delas está posicionada, olha, em um layer independente. E claro, existe uma movimentação, cada uma delas tem um enquadramento. Não é muito diferente, mas existe. O que eu vou fazer então? Seleciono os dois layers pressionando Shift, vou entrar na ferramenta Edit e vou utilizar um recurso chamado AutoAlign. Uma caixa de diálogo é aberta, nela eu posso escolher entre 6 opções diferentes. Em 90% dos casos eu trabalho com essa opção chamada Auto, que é aqui em cima. Vou clicar em OK e o Photoshop automaticamente compara o conteúdo das duas fotos e notem o seguinte, quando eu desligo a visualização, o fundo está perfeito. Ele encaixou as duas imagens perfeitamente. E agora eu só tenho que fazer o processo de máscara. Como é que é isso? Seleciono o layer de cima, adiciono uma máscara clicando nesse ícone Add Layer Mask. Uma vez que ela está pronta, eu vou pegar a ferramenta de degradê. Com o degradê pronto, eu só vou passar um degradê que vai do branco para o preto, olha lá, da esquerda para a direita. Pronto. Ele automaticamente mudou aqui, ó. O Bruno estava assustado, já está olhando legal. Se eu olho a imagem de trás, ó, onde o Gabriel estava perdido, estão os dois agora olhando super bem para a câmera. Eu não tive nenhum tempo de alinhamento, porque o Photoshop fez isso para mim. Como o fundo era muito igual, só o degradêzinho na máscara já foi suficiente para deixar essas duas fotos ajustadas. Viu? Tranquilo? Beleza. Daqui a pouco eu trago mais uma dica para você. Uma outra utilização fantástica do AutoAlign e do AutoBlend se dá quando você tem fotos com uma profundidade de campo muito pequena. Então, por exemplo, eu estava numa viagem e fiz 3 imagens. A primeira eu tinha foco na frente, a segunda intermediário e a terceira eu tinha foco lá atrás. O Photoshop faz com que você junte essas imagens e automaticamente pega a melhor condição de foco das 3 fotos.
Então, com isso, eu tenho uma foto com profundidade de campo desde o início até o final. Bom, vamos entender isso na prática. Tenho aqui as minhas 3 imagens, vou selecionar elas, vou entrar no menu de ferramentas novamente e vou utilizar o mesmo caminho. Photoshop, Load Files into Photoshop Layers. Ele vai carregar essas imagens como sendo layers independentes dentro do aplicativo. Você vai perceber o seguinte agora. Essa foto tem foco aqui na frente, a segunda está no centro, nas lixias, o terceiro está lá no morango atrás. E se a gente reparar também, o alinhamento, como ela foi feito na mão, existe uma diferença, não está super alinhado. Então, primeiro passo, seleciono todos os layers pressionando a tecla Shift, entro no menu Edit e escolho a opção chamada Auto Align Layers. Ele aparece a caixa de diálogo, clico em OK. Como existe uma sobreposição superior a 80%, notem, ele automaticamente alinhou todas as fotos. Então, o Photoshop trabalhando por mim, automatizando o meu processo. Na sequência, eu entro novamente no menu Edit e vou escolher a opção chamada Auto Blend Layers, onde eu quero que o Photoshop faça o quê? Um Stack Image, ou um empilhamento de imagens. E notem, nessa parte de baixo eu tenho uma característica chamada Seamless Tones and Colors, ou seja, eu quero que ele já ajuste automaticamente os tons e as cores dessa imagem. Você vai perceber também que o próprio ícone, ele indica o que para a gente? Ele está falando, olha, eu tinha uma imagem que tinha um desfoque e agora ela inteirinha está focada, que é exatamente essa condição que eu coloquei. Clico em OK, o Photoshop começa a processar, comparando o conteúdo que existe entre os 3 layers, pegando somente a informação que tem melhor nitidez em cada uma dessas camadas. Depois que ele termina, você vai perceber que eu tenho uma foto antes com foco só em um local e agora com foco em toda a extensão da imagem. Olha a plaquinha aqui atrás, que legal que ficou. Posso ampliar um pouco mais para você conseguir sentir a diferença. Antes, depois, aqui embaixo, antes, depois. Caso não tenha ficado tudo 100% ou precise de algum tipo de ajuste, eu ainda posso fazer o quê? Voltar no meu layer, uma vez que ele foi adicionado de uma máscara, eu posso editar essa máscara para falar exatamente aonde eu quero o processo final. Então eu tenho aqui, olha, individualmente cada um deles, e quando eu ligo a imagem toda, eu tenho uma imagem composta com todas as camadas certinhas. Viu como é simples? Viu como o Photoshop pode ajudar muito o seu dia a dia? É muito fácil. Auto Align, Auto Blend e o carinha sai trabalhando. E assim chegamos ao final de mais um podcast. Espero que você tenha gostado das informações e lembro mais uma vez, se você quer interagir com o conteúdo que eu apresento aqui, basta enviar um e-mail para podcast@fotopro.com.br. Para continuar sabendo tudo o que acontece no universo de Photoshop, o site é o fotopro.com.br ou me seguindo pelo Twitter. Beleza? Até o próximo episódio.